Olá, minha querida fraternidade de luz. Vamos lá para mais um vídeo despertando a espiritualidade que existe dentro de você. Bom, de vocês. Bom, hoje eu vim trazer esse vídeo falando sobre a etapa que eu estou num processo de despertar de consciência. Vocês sabem que faz tempo que eu não trago um vídeo assim, falando sobre o momento do meu processo. Então, hoje eu decidi compartilhar um pouquinho com vocês. Eu acho que vai ser um vídeo bem curtinho, porque eu não vou entrar muito na minha intimidade, mas eu vou falar um pouquinho do período que eu estou vivendo. Bom, o que eu notei nesse estágio, que as catarses, elas acontecem com mais frequência, e também as clarezas, depois que passam um processo de expurgação, catarse, são mais rápidas, tá? Então você passa ali para aquele momento de grande tormento e logo em seguida tem uma revelação. Então, no início do meu processo, às vezes um período de expurgação, catarse, durava 7 dias, 10 dias, e daí o processo de entendimento do que estava sendo solto era bem lento e demorado, até você concatenar tudo. O que eu notei, né, nesses últimos tempos, que os processos estão sendo maiores, né, assim, em maior quantidade, o número de catarses, num curto período de tempo, mas também grandes revelações depois, né? Quando eu falo isso, tá tudo acontecendo dentro da sua mente. Coisas que você não entendia, você passa a entender. Sentimentos que você tinha de ciúme, de posse, de medo, de raiva, ira, você começa a notar que você não tem mais, você solta, né? Muitas coisas, crenças ligadas aos alimentos, ao seu corpo, você vai soltando tudo isso. Então você vai se tornando uma pessoa mais tranquila, mais leve, tá? E alguém que começa a confiar realmente no processo. O que foi me passado nos últimos dias? Que a gente precisa entender o conceito e precisa colocá-lo em prática. Porque tem muita coisa que eu falo e que eu sei que eu não coloco em prática, né? Então, como vocês também, porque às vezes a gente fala assim, mas eu sabia disso, que nem o que eu vou falar agora, sobre a frequência. Você tem que estar numa frequência adequada para aquilo que você quer. Então, eu sempre vou falar no ponto que mais tem na minha mesa, que é o bendito relacionamento amoroso. É o que mais vem na minha mesa, né, de tarô, de consulta no geral. O que o espiritual passou? Você querer estar dentro de um relacionamento legal, saudável, você sabe que você tem que estar nessa frequência, só que você não entende claramente a frequência. Por quê? Porque mentalmente você ainda não soltou valores que te impedem até de compreender porque você não atinge a frequência, tá? Então, o que o espiritual me passou nos últimos dias? Que você não tem porque você não está na frequência. E não adianta você falar, mas eu estou. Não, você não está. Por isso que você não tem o que você quer, né? E para você chegar nessa frequência, você precisa desconstruir alguns valores. Então, para quem tem problema com a questão das conexões, né? Para quem aí tem essa dificuldade de entendimento do porquê não aconteceu a conexão. O espiritual me passou
que todo o desenvolvimento inicial dessa conexão estava num padrão, o inicial, num padrão adequado para o encontro. Só que conforme a conexão foi se desenvolvendo, foram aparecendo comportamentos nocivos, né, de ambos os lados. Mas o lado que mais quer, tem o sonho, né, o objetivo de ter a parceria, é o lado que mais tem feridas, é o lado que precisa mais de cura. Então, o que acontece? Geralmente o lado que tem mais ferida é o lado que fica sozinho, tá? Porque o espiritual está mostrando que o lado que fica sozinho é o lado que precisa se curar, é o lado que tem muitas feridas, muitos comportamentos nocivos, tá? E o outro lado, que não tem tanto, consegue um relacionamento, tá? Aí, essa questão, mas o fulano é assim, o ciclano é assim. Gente, isola a pessoa, tá? A gente tem que aprender a deixar o outro. Deixa o outro. Se o outro foi para lá, se foi para cá, deixa o outro. Foque em você. Porque se você está sozinho, é porque você tem muitas feridas que precisam ser trabalhadas. E tem questões comportamentais também que está dificultando de você ter o que você almeja. No caso aqui eu estou explicando um relacionamento amoroso, mas pode ser qualquer coisa, tá? A sua mente, ela não está sincronizada, não está sintonizada nesse relacionamento saudável que você quer, porque você não é uma pessoa saudável nesse sentido, né? No sentido de se relacionar. Então, o espiritual estava me mostrando também a questão do amor romântico, né? O que é amar? Amar, a gente respeita as pessoas, né? Você respeita, você é compreensivo, você acaba tendo vários comportamentos porque você não quer fazer mal para aquela pessoa. Você não quer ver aquela pessoa triste, né? Dentro do meu trabalho aqui, eu atendo muitas pessoas e a maioria das pessoas que estão sozinhas são pessoas que acabam desenvolvendo um comportamento muito materno dentro dos relacionamentos. Só que não é um comportamento materno saudável. É um comportamento materno onde você vira a rainha de espadas. A rainha de espadas é uma rainha que ela desconhece o amor, ou ela conheceu em algum momento e se decepcionou. Então ela racionaliza as coisas. Mas o que ocorre? Quando você tem o sonho de ter uma parceira, um parceiro que vai te acompanhar, vai te apoiar pelo resto da vida ali, você tem que entender que a aceitação de como o outro é o principal ponto de estar no relacionamento. Então, tem vários passinhos que a gente precisa começar a dar, principalmente para quem tem essa necessidade de parceiro, que não é meu caso, tá? Eu já vou falar que não é meu caso, eu não tenho essa necessidade, né? Eu gostaria de ter, mas não é algo que, nossa, dói em mim, não, né? Eu tenho a minha vida e eu sou bem com isso, né? Não tenho problemas de atrair pessoas. Então, não é o meu caso, mas a gente precisa entender esse passo a passo, porque esse passo a passo é o que está dando problema, tá? Então, primeira coisa, você tem que entender quem você é, né? Primeira coisa, você precisa entender os seus comportamentos, quais são as suas feridas. Isso é autoconhecimento dentro de se relacionar. Então, você vai ter que fazer experiências, né? Se relacionar com N pessoas, amizade, parentes, para você começar a observar qual que é o seu comportamento dentro dos relacionamentos, principalmente na primeira regrinha ali, né? Amar o outro como a si mesmo, a primeira regrinha, tá? Se você não se ama, se você não se aceita,
se você nunca se acha preparado, se você tem coisas que em você te deixa descontente, você não consegue mudar por falta de coragem, por falta de força, de ânimo, você tende, a primeira coisa dentro do relacionamento, você vai se atrair pela pessoa a nível físico, tá? Tem casos que mudam um pouquinho, mas geralmente quem está sozinho, né, e está tendo dificuldade de realizar o grande sonho de ter uma pessoa num relacionamento saudável, a pessoa tem uma memória reptiliana. Então, a primeira coisa, se bateu, bateu, né? Então, ali o primeiro passo é ver se rola química, né, entre você e a pessoa. Só que depois, né, desse passo, quando tem um comportamento errôneo, você vai começar a ver a pessoa mais profundamente, os conceitos e valores. Aí que você vai começar a achar os defeitos. Os defeitos que você, na verdade, deveria aceitar. Porque o primeiro ponto ali para você estar num relacionamento saudável com qualquer pessoa é você aceitar o outro do jeito que ele é, né? E a maioria dessas pessoas que eu vejo na minha mesa que tem dificuldades de se relacionar não aceitam o outro e querem consertar. Então vira a palestrinha, como eu sempre falo, vira a professora severa que vai para a direita, para a esquerda, vira aquela pessoa chata, tá? E isso com o tempo se torna insuportável. Então, para quem busca um relacionamento legal, bacana, duradouro, a professora chata não é a melhor pessoa para se passar o resto da vida. O palestrinha também. Então, uma hora isso se torna insustentável. Aí o que entra? Ou a separação, se a pessoa que você tiver for muito bacana, muito legal, né? Se separa numa boa, ou a pessoa coloca a outra no meio. E daí você vai se sentir péssima, né? Ou péssimo. Então, o que o espiritual me mostrou? A maioria das pessoas que não alcançaram o que desejam num relacionamento amoroso, primeiro de tudo, são pessoas que não se conhecem. Depois, são pessoas que têm vários traumas, vários comportamentos tóxicos e que não têm coragem ali de mudar. Ou são pessoas que não lutam por si, né, para chegar em frente ao espelho e falar: nossa, eu mudei, eu me esforcei. São pessoas que tendem a achar outra pessoa para colocar o foco nelas, né? Então, é até bacana entrar nesse ponto, né? Eu vou entrar nesse pontinho aí, porque tem muitas pessoas atraindo relacionamentos tóxicos que se dizem estarem no relacionamento com pessoas narcisistas, né? Exatamente por esse ponto, porque a pessoa ela acaba estando com alguém que não está dentro do perfil que está nesse sonho, né? Não é o perfil. E a pessoa acaba ali por uma questão de atração, de envolvimento, de encantamento, se envolvendo com uma pessoa que não está alinhada. E daí começa a girar uma dinâmica tóxica, né? Onde você começa a provocar no outro as feridas e o outro provocar em você. Tá? E daí gira, né? E gera um relacionamento muito tóxico. Então, o espiritual me mostrou durante essa semana que a gente precisa se amar, se cuidar, se respeitar, entender que se você tem um padrão de idealizado, que para você atingir esse padrão, para você conquistar essa pessoa nesse formato que você tanto quer, um cavalheiro, uma dama,
que seja o jeito, o comportamento da pessoa, você tem que estar alinhado a isso. E a maioria das pessoas que estão sozinhas ou que estão passando pela conexão, o porquê houve o afastamento? Por falta de interesse na própria vida, de mudança da própria vida e focando na mudança do outro. Como se você tivesse num status, num nível muito superior à pessoa e querendo que a pessoa mude para chegar no seu nível. Mas, na verdade, você não está nesse nível superior, né? Porque se você tivesse, você estaria nessa idealização de relacionamento. Mas, na verdade, a partir do momento que você começa a dizer que ama alguém e você quer consertar a pessoa, você já não ama essa pessoa. Então, uma coisa ficou muito forte para mim nesses últimos dias, nessa clareza mental que foi me dada, é que quem fala que ama o outro e quer consertar o outro, você não ama o outro, né? Amor é incondicional, né? O que é maravilhoso é você estar do lado de uma pessoa extremamente inteligente. Ó, vamos fazer um teste. Pensa bem, você vai escolher, vamos fazer o teste que é melhor. Você vai escolher uma pessoa pro resto da vida para ficar do seu lado. Você quer que essa pessoa ela seja alguém extremamente bonito, rico ou rica, só que a pessoa ela coloca defeito em você o tempo todo. O tempo todo. Você tem essa opção. Aí a outra opção, você está procurando alguém aí para ficar o resto da vida. É uma pessoa que não tem tanta beleza e não tem tanto dinheiro, só que é uma pessoa que te deixa bem, te deixa ser quem você quer ser, não critica suas roupas, não critica você. A pessoa é um silêncio, uma paz do seu lado. O que tá bom para você, né? Quem você vai escolher, o bonito, o rico que te humilha, ou a pessoa mais simples, né? Que não tem tanta beleza ali e nem tanto dinheiro, mas que te faz sentir bem. O que te faz sentir bem. E o que eu tô vendo é que nesses encontros, as pessoas que ficaram sem ninguém são pessoas que têm um nível de exigência muito grande em relação aos seus parceiros ou parceiras, só que se você parar para observar, são pessoas que tiram o foco das mudanças que precisam ser feitas na própria vida para focar no outro. Então, o que fez essa pessoa sair é a saturação. A saturação de ter que ser uma pessoa que não é. Que não é. Então, ou sai com 50 anos de casado, ou sai com um mês de ficar. Então, o espiritual mostrou para mim que a primeira coisa é se amar, é se respeitar, é saber que se você está atraindo uma pessoa que ela bebe, que ela usa droga, que ela está acima do peso, que isso, que aquilo, e tudo coisa que você não gosta, é porque você não está se amando, não está se priorizando. E você está entrando numa frequência que não é legal, porque você não vai ter o relacionamento que você quer, você vai machucar outra pessoa, porque você acaba entrando nessa frequência, numa frequência onde você quer muito um relacionamento, só que você quer consertar a outra pessoa. Então, uma pessoa assertiva, ela vai estar segura com as próprias escolhas, ela vai saber muito bem quem ela quer. Então, se você sabe muito bem o que você quer, por que você não vai atrás de alguém com as características que você quer? Por que você insiste em ficar atrás de uma pessoa que usa droga? Por que você insiste em ficar atrás de uma pessoa que não quer subir na vida? Entende? Então o espiritual estava me mostrando essa parte, né? É claro que cada caso é um caso, mas aqui eu coloquei uma generalização para vocês refletirem sobre isso.
Porque a maioria das pessoas tem essa dificuldade, principalmente para quem está sozinho, de entender que a gente procura alguém para estar ao nosso lado, dividir um teto, alguém que aceite a gente, sabe? Não alguém que fica cobrando o tempo todo que eu tenho que estar assim, assim, assado, né? E a maioria dessas professorinhas e professorinhos são pessoas chatas, pessoas que, na verdade, fica dando um super foco ao parceiro ou à parceira e esquece que tem que cuidar da própria vida, né? E que o relacionamento ele vai ser assertivo quando de cara você fala, não, eu escolhi a pessoa porque ela tem essas e essas características. Então, dentro de um relacionamento duradouro, a primeira coisa que você precisa ali avaliar se essa pessoa ela tem as crenças que você tem. Então, o que eu estou vendo muito na minha mesa são pessoas que acabam se aproximando de potenciais e querendo que esses potenciais se tornem alfa, né, ou mulheres maravilhosas, sendo que você poderia ter ido direto naquilo, né? E só que aquilo, né, você tá à altura do tamanho do seu sonho? Vocês entendem aonde o espiritual quis chegar? Na reflexão, se você tem que estar na frequência, se você quer, por exemplo, um galã de cinema. Estou dando exemplos surreais, gente. Você é uma musa do cinema? Você é um galã para ter? Então você tem que estar alinhado à frequência. Se você quer uma pessoa super saudável, uma pessoa bacana, você também tem que ser. E uma coisa, detalhe, é impossível uma pessoa super saudável, super legal, atrair alguém ruim, tá? Vocês têm que cair fora desse tipo de conceito, porque não bate, tá? Quem vive o conceito da frequência não bate. Você vai ter alguma coisa em você que está atraindo uma pessoa que usa droga. Tá? Ou uma pessoa que vai embora e não dá nem tchau. Qual parte de você não tá nem aí? Então é preciso hoje, no momento no momento do meu despertar de consciência, eu sinceramente hoje, eu quero só entrar dentro de mim e tentar organizar as coisas. Qualquer tipo de energia externa, de mudança, de outros, não me importa, não interessa, porque hoje, com a energia que eu vejo, que eu preciso canalizar tantas coisas, eu realmente preciso organizar minha cabeça e ver o que dá para fazer daqui para frente. Então, as pessoas que falam que estão no processo de despertar de consciência espiritual, que falam que estão super evoluídas e estão desesperadas atrás de parceiro, vocês, me desculpa, você não está em processo de despertar. E se você tiver, você está lá no comecinho do processo. Porque eu vejo que as coisas que é mostrada dentro do processo, a tendência é você compreender perfeitamente porque você não tem o que você quer. O espiritual mostra detalhe por detalhe. Olha, você não tem isso e isso e isso por causa disso. Então, qual que é a reação quando você entende que você estava diante de uma parceria que poderia ser alguém que você passaria o resto da vida e por uma questão comportamental sua, você perdeu, né? A reação é você passar por um luto de você mesma, né? Ou de você mesmo. Agora, as pessoas que falam que estão evoluídas a nível hard, né? Buda na Terra, e ainda fica nesse desespero ou tendo dificuldades de se relacionar com qualquer tipo de pessoa, né? Sinto muito, mas você está lá atrás no processo, lá no início. Porque essa parte do amor incondicional é o que as consciências vêm falando desde o início, né? Você tem que amar incondicionalmente o outro. Você tem... Lembra que eu falei que a gente sabe o conceito e não executa?
Aí a resposta. A resposta está diante dos nossos olhos. Você ama incondicionalmente? Não. Ah, mas ele usa droga, eu quero a melhor dele. Não, você pode achar que isso é amar incondicionalmente. Se você amasse incondicionalmente, você nem atrairia essa situação, porque você não se colocaria nessa frequência. E dentro dessa frequência vai ser difícil você amar alguém que não ama a si, porque se essa pessoa está na droga, ela não se ama. Então, automaticamente você também não se ama, porque você está nessa frequência. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar, que o espiritual explicou? Então, é duro ouvir isso, mas é a verdade, né? A verdade nossa aqui. Nossa, desse canal, desse conceito que a gente desenvolve aqui da nova era. Então é preciso, primeiro de tudo, para realizar o seu sonho, o seu desejo, o seu objetivo nessa terra, você está alinhado com aquilo, né? Se você quer, que nem eu falei no último vídeo, tantas pessoas querem ser milionárias, você está realmente nessa frequência? Né? Você realmente é uma pessoa merecedora? Porque se fosse, você já teria. Então é necessário que daqui para frente, todos nós que estamos aqui nesse canal, nesse processo de despertar de consciência, comece a pensar sobre isso, né? Alguns dias eu iria fazer um vídeo aqui para essa palavra narcisista, né? E eu até comentei com meu filho que meu filho está estudando para fazer psicologia e a gente estava comentando sobre a banalização das palavras, né? E que me incomoda muito esse termo que é tão usado no momento, porque eu vejo que são pessoas que usam esse termo que passaram por uma decepção muito grande, que entra nessa frequência que eu acabei de explicar e acabam gerando uma energia muito negativa para si. Porque, veja bem, toda pessoa que... Vou dar o meu exemplo que é melhor. Eu tenho 37 anos, como vocês sabem, e já tive muitos relacionamentos, muito mesmo. Assim, muitos mesmo. E hoje, olhando, né, para trás, tudo que me ocorreu nos relacionamentos, eu fui a causadora. Pelo meu comportamento, pelo jeito que eu fazia as coisas. Então, muitas vezes eu despertava o pior naquela pessoa pelo meu próprio comportamento. Então, eu acredito que um relacionamento é uma dinâmica, onde dependendo das suas crenças, você vai despertar o melhor ou o pior na outra pessoa. Então, eu olho hoje como uma relação ali, uma parceria, né? Que acontece, uma dinâmica. Então, quando a pessoa, ela acaba tomando uma decisão negativa, que nem... Vou falar um caso que aconteceu. O pai da minha filha, ele me agrediu fisicamente. E foi muito difícil na época para mim, né? Isso faz alguns anos. Foi muito difícil essa quebra, porque era uma pessoa totalmente pacífica, uma pessoa que não tinha nenhum tipo de histórico e acabou numa discussão a pessoa me agredindo, enfim. Foi muito difícil, porque traz um trauma, né? Você quebra ali uma pessoa que você confiava e acaba tendo essa quebra. Então, demorou alguns anos para que eu conseguisse quebrar alguns medos que aquela agressão gerou em mim, inseguranças diante do outro.
Só que eu tenho uma coisa que eu não consigo, eu ainda não encontrei nos consulentes que eu converso. A questão de não olhar o que o outro fez. E assim, eu não tenho raiva da pessoa. Eu não tenho ódio, eu não tenho vontade de que a pessoa se dane. Eu não tenho esse olhar. Eu sempre volto para dentro de mim. O que eu poderia ter feito de melhor para que isso não tivesse acontecido? E esse fato, né, esse comportamento meu fez eu chegar até aqui. Porque se eu tivesse nutrido todo o ódio, toda a raiva de uma agressão, eu não estaria aqui onde eu estou hoje. Se eu tivesse nutrido ódio e raiva pelos meus pais, por todas as pessoas que passaram, por todas as pessoas que me rejeitaram, por todas as pessoas que me humilharam, eu não tinha chegado até aqui. E o que eu vejo nos meus consulentes é uma raiva muito grande de quem saiu, de quem deixou, sabe? Uma falta de compreensão de que aquela pessoa, ela não está no padrão vibracional que você quer. Aquela pessoa, ela não pode te dar o relacionamento saudável que você almeja, né? E por quê, né? Para vocês entenderem a agressão dessa pessoa em mim na época. Porque a pessoa se comportou de uma maneira que eu achei que não era aprovado. Né? Não era a melhor maneira da pessoa se comportar ali, né? Eu achei, né? Dentro das minhas crenças. E hoje eu vejo que antes de eu ter tido uma filha com essa pessoa, morado com essa pessoa, eu teria que ter visto os valores dessa pessoa, o valor da família, né? Se essa pessoa era uma pessoa compatível com as minhas expectativas, com as minhas ambições. E não, né? A pessoa não era essa pessoa. A pessoa nunca gostou de estudar, a pessoa ela nunca gostou de estar dentro de casa. Você via que tinha uma inquietação. Só que a minha idealização me cegou diante de uma oportunidade ali, só porque a pessoa estava disposta a ficar comigo. Entende? Então são coisas que eu olho dessa maneira. Agora, você pode ir nesse grupo novo que tem na sociedade, que é um grupo que gosta de rotular um monte de gente, falar que a pessoa era narcisista, que isso, que aquilo, alimentar um ódio dentro de você, uma raiva. E o meu trabalho aqui e nas leituras particulares, nunca, eu posso ser brava, eu posso ser chata, né? Eu posso ser grossa, mas eu nunca vou incitar o ódio em você para outra pessoa, tá? Nunca. Eu e os meus guias sempre vão mostrar para vocês uma maneira melhor de você sair de uma situação de rejeição, de dor, para que vocês consigam continuar caminhando aqui. Então, esse vídeo é falando do período do processo de despertar que eu estou. É um vídeo também pedindo para que todos que estão em conexões ou que passaram por conexões dolorosas, onde teve agressão, onde teve dívidas, né? Gente, se eu contar a minha vida, vocês vão falar, nossa, eu só tenho 37 anos. Eu só tenho 37 anos, mas eu vivi muita coisa em pouco tempo. Então eu já tive que pagar dívida de relacionamento, já tive um monte de situação, muitas situações. E assim, o remédio é seguir em frente. Se ficou dívida, vai lá e paga, sabe? Ou se você gosta de inferno, coloca advogado e fica indo todo ano no fórum lá. Então é uma escolha. Eu, Natália, eu escolhi estar em paz. Eu escolhi estar em paz. Vocês entendem? Então, eu falo para vocês, todas essas pessoas que passaram na minha vida,
todas estão em relacionamentos, né? Todas. E hoje, eu juro para vocês de coração, eu acredito que elas fizeram as melhores escolhas em terem saído da minha vida. Todas elas. E pessoas assim que realmente, se elas me verem, elas vão me tratar como se num dia não tivesse passado, né? Os olhos vão brilhar, que é assim que acontece, mas elas fizeram as melhores escolhas. Elas nunca iam conseguir chegar aonde eu quero chegar. Elas não querem isso para elas. E a gente se encontrou por questões do espiritual, da minha frequência no dia, no momento, no ano. Mas eu, em momento nenhum, eu posso me prender. Ah, porque o fulano me bateu, o ciclano foi embora e deixou dívida no meu nome, aluguel para pagar. Eu não posso entrar nessa energia. Eu tenho que compreender a situação, que se tivesse bom a pessoa tinha ficado, e tentar resolver daqui para frente. Então eu sou esse tipo de pessoa. Eu não sou aquela pessoa que vai ficar alimentando e buscando nas enciclopédias. Desculpa. Qual é a patologia dessa pessoa? Se essa pessoa é narcisista, se ela é egocentrista, se ela tem autismo, se ela tem TDAH, o que ela é. Eu não tenho tempo para isso. Eu tenho tempo para mim, para saber o que eu preciso fazer, para que eu possa não atrair mais esse tipo de situação, tá? Então, eu sou assim. Então, todas as pessoas que vêm buscar o meu trabalho, minha orientação, dos meus guias e mentores, sinto muito se o seu discurso é de ódio, de raiva, de justiça, tá? Justiça já está sendo feita o tempo todo. O seu papel é seguir em frente e fazer melhor daqui para frente. Então, a lição que o espiritual me deu essa semana é exatamente essa. Natália, se ama, se prioriza. Se você quer atingir um relacionamento de alto nível, primeiro de tudo você tem que se respeitar. Você tem que se amar, você tem que saber escolher. Escolher no sentido, está no meu nível, está de acordo com o que eu gostaria de estar ali no meu lado, eu preciso consertar essa pessoa. Porque se precisar melhorar uma vírgula, não é a pessoa. Não é a pessoa. Porque você vai começar a ver aquela vírgula grande com o decorrer dos anos. Então é preciso mudar até o modo, o conceito relacionamento, o conceito amor, né? O que é o amor, pelo que o espiritual me explicou? É tranquilidade, é calma, não é ter que mudar jeito, não é ter que ficar o tempo todo dando satisfação, não é você ficar preso numa caixa. Então, é preciso que a gente que esteja aqui nesse canal, buscando essa elevação espiritual, todos nós paramos, fazemos aí uma reflexão sobre nossas vidas, né? Para quem já sofreu muito, né, na parte de relacionamento, não só romântico, mas no geral, como que você lidar, né, com aquela situação? Vamos ressignificar a vida, né? Olhar de uma maneira diferente. Porque se você, vou dar o exemplo, né, que eu estava dando, se eu ficasse o tempo todo olhando para o pai da minha filha, né, e lembrando da cena que ocorreu, né, o que eu iria estar alimentando todos os dias? Raiva, ira, ódio. Quem eu seria hoje? Uma mulher amarga, né? Então, assim, a minha filha mal.
E se vocês verem meus filhos, vocês vão falar, nossa, vocês vão falar, mas de, assim, surpresos, que são crianças, meu filho é um homem já, mas saudável, educados, não tem vícios, mas por quê? Eu não passei a minha dor para eles. É todo mundo assim? Não é, mas vocês estão aqui para ver o meu exemplo, né? Para quem tem raiva, vocês estão vendo o meu exemplo, que dá para ser feito assim. Dá para você respeitar, que nem o pai do meu filho. Ele me deixou grávida e tá com a pessoa até hoje. Teve uma parte do meu processo, há uns 3 meses atrás, que eu entrei em contato com ele, que eu tenho pouco contato com ele, e falei assim para ele, olha, hoje eu entendo porque você tá com ela. E tudo bem, né? Só que esse tipo de pessoa, as pessoas não estão acostumadas. Então, acham assim, nossa, né? Ficam surpresas. Mas eu falei para ele, ela tem uma história de 20 anos com você, né? Se você deixou eu grávida, foi o melhor que foi feito. Você não tinha condições, nem eu, a gente era muito novos, né? Então são coisas que o meu coração pede. Os meus guias e mentores sempre me orientaram, desde antes dele, coisas que aconteceram. Então eu sou assim, gente. E vocês estão aqui para ouvir o meu relato, né? Quando meus pais botaram eu para fora, tudo isso não é. A minha mãe fala que eu fico relembrando o antigo. Ela não gosta de ouvir. Claro, fere ela. Ela não é igual eu. Se ela ficar lembrando do passado, da raiva, da ira, eu não. Eu lembro do passado para confirmar que toda a decisão que eu fiz lá de trás me trouxe a ser quem eu sou hoje. Então não tenho problema com o passado. Que nem quando eu vejo a pessoa falar, eu não quero nem lembrar. São pessoas ressentidas. São pessoas que não entendem o processo, né? Eu estava vendo no TikTok um moço que passa perguntando, dá uma nota para o seu ex. A maioria das mulheres 0. E os homens dando para ex 8, 9. Se chegasse em mim e perguntasse, eu ia falar, dou uns 8, 9. Porque o que eu vou falar das pessoas? Tenho que falar deles, nem desse que me agrediu, porque foi uma dinâmica. Eu poderia, no lugar dele, também ter estourado. Entende? Eu não sou ele para saber o tanto de nível de estresse que ele estava. Vocês estão entendendo? Então, eu sou a justiça de Libra, por isso que meu ascendente é em Libra. Eu sou o Sol em Áries, mas meu ascendente é em Libra e minha Lua é em Escorpião. Então, eu sou assim, aquele tipo. O Sol fala assim, vão descer lá no inferno e vão atacar. Aí vem a justiça e fala, peraí, você não está no direito de descer lá. Manda um comunicado que vai ter uma guerra para ele se preparar. Então, eu sou assim, tá? Eu vou buscar esse discernimento, ser justa. Eu não vou entrar num campo de batalha, sendo que poderia ser eu do outro lado. Então, tudo isso eu estou passando para vocês, não é para falar que eu sou perfeita, porque eu acabei de falar que eu não sou perfeita, né? Entendendo que todas as pessoas que passaram se foram por causa disso, porque eu não sou perfeita, né? Perfeita aos olhos deles ali, né? Que eu tenho as minhas dificuldades, que eu estou trabalhando há tantos anos. Mas é para vocês verem que é necessário que a gente entre num lugar de aceitação, de cura, de perdão, não só nosso, mas do outro também, né? Do outro, de realmente falar, olha, tudo bem, e vamos que vamos. O que eu preciso é além disso, tá, gente? Então, aqui eu estou passando para vocês, eu espero que vocês compreendam,
o que eu disse, essa exposição, e que leve vocês a refletir durante esse final de semana como que vocês estão escrevendo a história de vocês, né? Quantos vilões vocês estão colocando, né? E o quanto numerar vilões significa um copo de veneno diário que vocês tomam, né? Então é isso. Bom, gratidão a todos que ficaram até aqui. Que Pai Oxalá abençoe, todas as consciências desse universo estejam aí auxiliando cada um no seu caminho, e que vocês encontrem essa paz, essa tranquilidade que eu venho encontrando a cada dia nesse processo, essa aceitação das minhas limitações, né, das nossas limitações, de tudo, né, das nossas bênçãos, porque hoje, né, eu sou grata por quem eu sou, eu agradeço a cada minuto, a cada instante, tudo que eu tenho. Ontem, essa madrugada, eu sempre ajoelho para rezar. Eu tenho o hábito de rezar, né? Deve ser um vício, mas eu passo o tempo todo rezando. E eu sempre trago um copo d'água e coloco ali na hora da oração, né, da prece, do agradecimento, eu bebo. E ontem me deu assim, a gente está com essa fumaça no estado de São Paulo, e eu peguei aquele copo d'água assim, eu agradeci tanto aquela água que eu estava bebendo, porque eu senti ela entrando assim dentro de mim e hidratando. Eu realmente agradeci a Deus por essa fonte tão sagrada que a gente tem, que é a água, né? E veio um sentimento de gratidão, de comoção, e eu senti ali Deus, né? Deus está o tempo todo em nós, gente, o tempo todo em tudo. Deus é tudo. Deus não está só num lugar, Ele está em tudo, tá bom? Então é isso. Um beijo no coração e agora eu vou. Tchau, tchau.